Olá, pessoas da Magui, eu sou a Mari. Eu sou o Yuri. E aqui nós vamos fazer uma mini maratona. Uma mini maratona. Bom, a gente assistiu as quatro primeiras versões de Quarteto Fantástico. E aí a gente vai falar um pouquinho pra vocês o que a gente achou, mas também depois a gente vai trazer pra contextualizar com essa nova versão de Quarteto Fantástico. Pra quem não sabe, estreia essa semana. A gente assistiu já ontem. E temos coisas pra falar. Eu acho que a gente vai ser o vídeo mais dividido que a gente vai ter, porque eu gostei bastante e o Yuri tem questões. A gente tá diferente hoje. Estamos diferente. Mas vamos começar com... Nem vou falar o primeiro. Vamos começar com o primeiro mesmo, o de 94, relembrando. É um filme que quase ninguém sabe que existe esse filme. Porque não tem lugar nenhum também? Tem aí no seu Spoloflix, tem no Horrível, YouTube, tem não. no YouTube com a imagem, Assim. tipo, a imagem é horrível, o som é horrível, mas o filme tá ali, entendeu? É um filme que eu não consegui ver completamente, a Mariana viu mais do filme, mas realmente a adaptação de 94 é muito, muito amadora, e a gente sabe por que ela foi cancelada, né? Não sei nem quem foi a boa alma que jogou na internet, ó, toma isso aqui, só pra ver a cagada que foi. Porque realmente o filme é muito lixo, assim, é muito lixo mesmo, com todo respeito a todo mundo que tá envolvido no projeto. Tá, assim, não é por ser um filme de 94 Não. que a gente tem que dizer que é um filme ruim. Eu acho que, na verdade, as questões são... Eles tentaram fazer como se fosse muito cartunesca. Sim. Pegaram muita base da história dos quadrinhos, tentaram fazer aquelas grandes referências. Só que um dos maiores problemas é que a Sue tem uma passagem de tempo. E a Sue e o Johnny são crianças quando eles já são cientistas, né? O Reed é cientista junto com o Victor. E o Ben é amigo da família da Susan e do Johnny. Da mãe deles, assim. E aí, a Susan, ela é apaixonada no Reed. Aí fica, tipo assim, ela é só uma criança, sabe? Ela tem, tipo, 15 Mas você quando era anos. criança, eu nunca fui apaixonadinha Mas eu por acho alguém, que é por um muito adulto. difícil você colocar. É uma coisa muito realmente datada daquela época que as pessoas não Sim, viam problema. sim. Mas hoje, assistindo, você fala, poxa, gente, precisava Você ser cresceu assim? vendo série que a garota era apaixonada pelo professor, Olha, Mariana. gente, então, mas eu não chipava eles, entendeu? Eu acho que, tipo assim, é muito esquisito você olhar e achar que, tipo assim, é uma coisa super normal. Não, entendi. Porque existe uma questão de poder. Ela passa o filme todo, tipo, endeusando ele. E eu acho que é, tipo, falando sobre heroínas, e ainda mais agora que a gente tá vendo essa evolução da Sue como personagem, a gente olha pro de 94 e fala, gente, ela não serve pra nada. Ah, ela é invisível. Tipo assim, Literalmente. eles dão a única coisa legal que eu acho que eles mostram um pouquinho nesse filme é sobre como eles conseguem os poderes deles, né? Que eles falam muito sobre essa questão deles se sentirem diminuídos pela essa sociedade, né? Sim. Então cada um tem um poder que reflete isso. No outro filme também do pessoal aí de 2000 também, eles criam uma base pra isso também. Eles tentam todo filme criar uma base. Aí, só que assim, o roteiro é esquisito, não explica muita coisa do Victor. Tipo assim, ele tem uns capangas que pegam ele assim, somem com ele vira tipo majestade deles. É tipo, de onde surgiu isso? E aí tem o pessoal subterrâneo que realmente faz sentido pra história do quarteto. Mas assim, no filme ele quer pegar lá a menina que ela é cega, que ela se apaixona até pelo Ben, e que isso é referência também a muitas coisas. É tipo assim, eles tentam fazer de tudo ali pra ser um grande easter egg grande, só que esquecem que precisa ter uma coerência e ser coeso. E aí não tem coesão nenhuma. Eles assim. tentaram referenciar muito o quadrinho, até mesmo pela questão do visual, do próprio Doutor Destino e do Sim. quarteto. Tu vê que é muito quadrinho mesmo ali. E até algumas cenas. Só que, de fato, eu acho que eles não souberam costurar isso. Não, E é uma desenvolver grande um salada roteiro, mista. um roteiro linear e coeso, né? Não Exato. tem isso. Fica um negócio muito, muito Muito solto. louco. Uma viagem, literalmente. Uma grande viagem tribal. E aí, depois de 94, ficou esquecido o quarteto para adaptações, né? E aí, lá em 2005, a gente recebeu aquele filme que tem o Capitão América, a Jessica Alba. O elenco é muito bom. É muito bom. O elenco é muito bom É desse muito filme. 2000. É muito anos 2000 esse filme. E a gente já se pega com eles de cara, assim. A gente compra eles como equipe, a gente compra eles como amigos, né? O Reed e o Green. E o desenvolvimento do filme, revendo ele agora, pra mim ele envelheceu bem porque eu continuo me divertindo com o filme. Ele continua com um humor ali muito, muito cara de Marvel, mas nem tão pesado, porque não era um filme Marvel, era um filme Marvel Fox, né? Mas assim, é um filme que é divertido, que ele entrega um roteiro, pelo menos dessa vez, um roteiro coeso, tem um início, meio e fim Muito. amarradinho ali. Muito amarradinho. O Vitor, cara, eu gosto muito daquele ator desde que ele fazia estética na Nip Tuck, ele é muito bom, enfim, infelizmente nos deixou esse ano, e ele encarna muito bem o vilão. E eu fiquei impressionado, revendo agora, porque o filme tem classificação de 10 anos, e ele mata um cara num estacionamento abrindo um buraco no corpo dele. Eu falei, gente, isso era permitido pra classificação de 10 anos? Caraca, E é um filme que passou inúmeras vezes na sessão da tarde. Sessão de sábado, Todas, enfim. todas. Eu acho
que, assim, ele é um filme que ele tem muito realmente essa fórmula Marvel. E eu acho que ele influenciou muito nessa questão de como adaptar as histórias dos heróis, assim. Sim, porque tem sim. muito ambiente ali que você olha e fala, poxa, isso aqui parece aquele filme, parece aquele. Então, eu acho que ele foi, tipo assim... Ele trouxe mais ou menos como é que monta Ele dos precisou quadrinhos caminhar pra para que tela. todos pudessem Exatamente. correr. E eu acho que, assim, a diferença entre o primeiro, né, de 94 pra esse, é porque a equipe, você se cativa com ele muito mais, Muito mais rápido. muito mais rápido, porque eles já trazem uma questão do passado. Acho que, tipo assim, é muito Homem-Aranha. Sim, Da época sim. do Tobey, sabe? Tipo, tem É muito muita... Fox. Eles têm esse elemento de, eles já foram um casal, mas agora não são. Ele tá ali tentando resolver um problema sobre uma questão que o Reed acha que é... E aí tem uma rixa entre ele e o Victor meio que implícita. Tipo, o Victor tá querendo usar ele, então meio que Sim. pra ganhar dinheiro. E aí a progressão dele como vilão também funciona muito. Porque ele começa a ser desmerecido. Ele tem um poder que mexe com a estética dele, o que faz ele ainda ficar mais irritado, porque ele Porque ele é se super ama. vaidoso. Ele super tem uma vaidoso. estátua enorme no prédio dele. Então você olha e você fala, ele é uma pessoa que olha e quer que ele esteja esteticamente Sim. bonito. E ele começa a ser deixado de lado. Então é a história de vilão que faz muito sentido pra mim. Faz. A jornada do vilão é muito boa. Ele é muito boa, porque realmente ele faz sentido ele odiar o Reed. É igual o Harry do Homem-Aranha. Sim. A motivação dele faz muito sentido com... É porque ele meio O que vilão. rouba tudo dele, Exato. né? Ele rouba o prestígio, rouba a mulher da vida dele Exato. e ele continua lá bonito enquanto ele tá todo destruído. Ele se ferrou na Com história. aqueles sintomas Porque deles ali. ele esteve lá no negócio do escudo e ele foi pro espaço pra pedir. Vai pra lá, né, pra pedir ela em casamento, e ele oferece literalmente o mundo pra ela. Olha, Exato, eu te olha. dou isso aqui. É o último E no romântico. final, ela escolhe o mais bananada lá, o borrachão. Não, e ela literalmente joga na cara que ela, tipo assim, só queria que ele visse ela, entendeu? Sim, sim. Que ela se sentia muito invisível. E aí É. nesse filme fala sobre essas Sim. questões de... o Johnny é muito foguento e ela se sente muito invisível. E o Ben, ele é a força bruta, então ele é como uma rocha. É, porque cada um desempenha um papel. Eu gosto desse filme porque antes do acidente começar, a gente tem uma contextualização, ainda que rápida, né, sobre eles, mas a gente já compra o background de cada um ali. A gente sabe que eles já foram um casal, que agora ela ficou com um cara mais... Que viu ela. Que quis ela. enxerga, que tinha tempo pra ela, porque o Reed só vive pra trabalho, Isso. enfim. Então a gente já pega ali o background de todo mundo, a gente já compra essa ideia. Mas até o acidente, eles já fazem várias piadinhas com conotação aos poderes que eles vão adquirir. Exatamente. Tipo, isso é muito legal. É E quando muito eles conseguem os poderes, essas piadinhas elas continuam. Só que Exatamente. agora eles formam proposital. E isso eu acho legal. Tanto a briga do Johnny com o Green já acontece ali desde o início, eles já não se batem ali, e depois fica pior, né? Mas a construção de grupo, de casal e de amizade, eu acho que é muito redondinho ali. Eles souberam costurar. E isso também tem a ver com o elenco, cara, porque o elenco é muito bom. Eles escolheram um elenco muito maneiro. Só que agora, revendo o filme também, qual a necessidade da Jessica Alba ficar nua em cada filme? Mas é a coisa do anos 2000, que Sim, tem que reforçar sim. essa coisa da mulher aparecer seminua, que sempre tem nos clipes, nas coisas. E ela era... Ela Não, tinha... eles na cena da ponte, o Reed sugere, vai, faz a sua coisa, faz o seu lance. Pra atravessar um mar de gente. E eles atravessaram, ele e o Johnny atravessaram. É tipo, pra Era quê? só ela atravessar também. Pra que ela fez isso? Era pra ela abrir um caminho, Não nada tinha a ver. necessidade, não tinha necessidade nenhuma. Não, fora que o outro é irmão dela, né? E ele, Sim. tipo, caga, tipo... Sim. Eu acho que eles são os mais desconexos de funcionando como irmãos. Porque eles não combinam. Não, eles são super diferentes. Eles são super diferentes. E aí fica parecendo que, tipo assim, eles são irmãos mesmo. Só que, não, você olha e fala, tá num contexto muito diferente, em que eles estão em vidas diferentes. Sim. Só depois que você vai ver uma aproximação. Eu acho que realmente eles têm esse lado que eles são amigos, eles se conhecem há muitos anos, eles são uma família também, diretamente, só que eles não têm essa conexão. E esse filme é pra conectar eles e fazer. Eles são o Quarteto Fantástico. Porque eles do nada viram famosos, eles viram essa celebridade, e o Johnny quer abraçar O Johnny é a primeira isso. influência. E eles não. Então, tipo, tem porque essa o questão. poder assusta todos os três ali, principalmente o Ben, porque mexe com a estética dele. Mas ele é o que mais curte. Exato. Tudo que ele queria na vida era ser famoso e ter superpoder. E de repente Exatamente. isso aconteceu com ele, Mulheres. entendeu? Mulheres, fama, Um harém de dinheiro. mulheres. Um harém de mulheres. E aí esse filme, como filme de origem, ele funciona super bem, porque ele te apresenta ali os personagens centrais, o grande vilão do quarteto, e eles derrotam o quarteto no final do filme, e eles se consagram de fato oficialmente como um grupo. Quando a gente chega lá em 2007 para receber o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, que acabou sendo muito esperado, apesar do hate de alguns, apesar das notas baixas no site, o público, de uma forma geral, comprou. Tanto que a bilheteria foi razoavelmente boa para eles investirem numa continuação ali. E aí eles trazem o Victor de novo.
Eu esperava, de verdade, que eles iam dar uma acalmada no Victor, ia deixar ele guardadinho. Uhum. Talvez pro terceiro filme, né? Porque quando a gente fala de trilogia, a gente sempre volta ao passado, Sim, sempre volta à sim. origem. O Falei, primeiro. cara, ele vai aparecer agora só no terceiro filme. Não, mas eles trouxeram ele ali pra ter aquele combate com o surfista. Eu gosto muito do design do surfista. Aham. Dá um pouquinho de medo no início, porque É ele esquisito. é um É arauto, um enfim. ET, um ET. Ele é um alienígena. Mas eu gosto muito da introdução e principalmente da conexão que ele faz com a Su. Porque ela meio que conecta ele com a humanidade. Porque ele faz o serviço dele, né? Sim. Ele sofreu, ele também teve um passado Aham. de dor, de trauma, não sei o quê. E ele, como filme de sequência, eu também curto, porque o grupo tá estabelecido, todo mundo ama o Quarteto Fantástico, eles são super populares, eles estão com aquela torre lá, super, super desenvolvida. Eles estão ali, só que quando o Victor chega, ele faz tipo Alexandre da Viagem, né? Principalmente no vento. Ele vai lá e joga uma sementinha Será? aqui, joga uma sementinha ali. A construção do segundo filme, eu gosto também. Assim, como duologia, super funcionaria. Ele poderia, de fato, ganhar um terceiro filme. Ele acabou não ganhando, Sim, né? mas assim, eu não tenho problema com a ideia da história e com a ideia do grupo. O meu único problema é que a motivação por trás dela me incomoda, principalmente pelo casamento. Eu acho que o casamento não funciona naquela história, naquela trama. Ela não é tão forte pra mim fazer, tipo assim, parece mais uma futilidade da Sul do que, tipo, pra mostrar, não, você tem que dar prioridade para nós. Sim. Só que, cara, é meio que voltar, retroceder ao que eles eram antes de estarem juntos, sabe? Porque ele fica tipo, não, mas a gente tem que salvar. E aí ela fica jogando na cara dele de tipo, a gente nunca vai conseguir ser alguma coisa. Aí eles já ficam pensando, não, a gente vai sair. E aí cria esse meio que Yoko e os Beatles, sabe? De tipo, não, a gente vai casar e a gente vai ter. E eu acho muito fútil pra uma história de super-heróis. Que eu entendo você querer a sua individualidade, entendo você querer ser feliz e querer casar, só que pra mim não funciona, porque destoa muito da história. E essa história é feita pra você simpatizar com a Sue e falar, nossa, ela só queria ser uma mulher de 29 anos feliz, Sim, entendeu? e Sem casada. poderes, sabe? Aham. Eu acho que é só uma uma falha técnica que não funciona naquele roteiro. E que me destoa muito, que eu fico tipo assim, mana, o mundo tá acabando, tem um surfista falando que vai vir um devorador aí, e você tá preocupada com o seu casamento, sabe? Tipo, eu acho que realmente é uma coisa que eu não consigo me conectar. Não, mas eu acho que essa futilidade dela, ela fica só no início, de fato, que tipo, ela sonhava em casar com o Reed. E aí Não, deu ela errado. fica, é tipo assim, E aí deu o mundo errado. acabou, né? Ela no casamento dela frustradíssima, assim, chorando, tipo, nossa, que inferno, sabe? E eu fico, mana, Não, é sabe? porque não, eles recebem na primeira visita, né? Porque assim, o sonho dela era casar com o Reed. Sim. Deu errado, e Aham. aí ela ficou noiva do Victor. Deu errado também. Ela conseguiu retornar pro Reed. Então ela achou que ela ia ter tudo tranquilo. Só Sim. que agora eles são famosos, eles têm poderes, é outra realidade. Quando ela vê que ela tá prestes a realizar o sonho dela e tudo começa a ruir, então rola isso. Eu entendo só. Não, mas eu é que, entendo tipo seu assim, ponto de tem um vista. propósito de, tipo assim, o casamento deles vira Diana e Príncipe, sabe? Não, é porque E aí ela não quer. É, porque eles são super famosos, Só que, então Mona, cara, comove todo se você mundo, quer casar, entendeu? você casa com um papel. Você vai Um ali post-it, e casa, Meredith entendeu? Grey. Ela faz um big deal Sim, do negócio, sim. sendo que ela fala que não é um big deal, entendeu? E aí fica essa coisa, não faz fala, Mona, o que você quer então? Não, mas eu acho que depois. É porque no momento ali ela fica frustrada. Mas depois a ficha dela cai, tipo, não, de fato, todo mundo tá sim, correndo risco. sim. Então, a ideia do casamento ela é meio abandonada e ele resgata essa ideia do casamento no final, fazendo um casamento mais Só pra ter. simples e tal e tal. Não precisava ter. É pra consagrar o casal. Talvez a ideia deles, de fato, era que um terceiro filme já tivesse o Franklin. É. Entendeu? Então, por isso, mostrar o casamento e não só citar no terceiro filme que eles já estão casados com a família, de fato, dos três ali estabelecida. Então, eu entendo o evento casamento no início do filme e na conclusão do filme. Mas entendeu? mas é a base da história dela. Sim. E aí isso me frustra porque ela é muito fútil nesse filme. No primeiro filme ela fica tipo, não, que não sei o que, você que me vê, não sei o que. No outro, nossa, eu quero muito casar com ele. Então, não quero saber. E aí ela cria a briga do grupo é muito sobre isso. Entendeu? É sobre, você não tá querendo casar. E aí, tipo assim, só que ela não se impõe no filme. Ela demora muito pra você entender o lado dela. E aí fica, tipo assim... Aí o Johnny fica, tipo... Nossa, vai ser só nós dois. Que não sei o que. Então, tipo, cria uma instabilidade. Só que eu acho que é uma estabilidade fútil na história toda. Não, a estabilidade é boba, porque é uma fofoca, né? Ele ouve uma conversa pela metade entendeu? e aí ele já monta a fanfic na cabeça dele e ele passa fica, pra nossa, frente. eles não amam a gente. Aí fica aí, será que a gente vai ficar junto? Então, tipo... Mas é um filme, ainda que todo mundo seja desenvolvido, eu acho que o segundo é mais focado, de fato, na Su. Tanto pela essa questão toda, porque ela meio que leva todo o filme, o arco narrativo, até pela conexão com o Arauto e tal, e no final ela morre
e o surfista traz ela de volta pra que o grupo não acabe ali. Então, há todo aquele simbolismo, aquele sentimentalismo ali. Então, pra mim, funciona. Como continuação, esse filme funciona. Mas eu entendi essas suas questões em relação a Eu ela. acho que ele só não é perfeito Sim. por essa Não, questão, perfeito, entendeu? não. Eu acho que pra uma sequência, ele teria que ser um pouco maior na questão Ela deveria dessa estar mais cola. madura, que você Isso, diz. entendeu? De tipo, poxa, ela conseguiu o que ela queria. Então, Aham. o casamento é um plus. Sim. É uma coisa que vai aumentar ainda mais esse lado. Só que eles trazem pro lado mais fútil da história. Então, meio que, poxa, você não era tão fútil assim. Uhum. Era, porque você é uma mulher que tá realizando seu sonho, mas ainda assim você tem responsabilidades. Só que ela fica meio imatura na história. Ela fica, tipo... Sim. tipo assim, aí tem a cena que eles estão lá, que ele tá dançando com as mulheres, aí ela fica, tipo assim... Você vai morrer. Que ela Entendeu? chega Que ela com- fica com ciúme, sabe? Aham. Tipo, você fica tipo, poxa, sabe? Por que estão encaixando essas coisas que não fazem muito sentido, Mas eu acho que é sabe? pra colocar justamente essas dinâmicas de casais pra haver mesmo até conexão com o público mesmo, identificação. Nossa, ela ali, ela sentindo ciúme. Ah, se fosse meu marido. Exatamente. Aham. São traços pra humanizar e trazer cada vez mais pra perto do público. Então, eu entendo dessa forma. Aham. Então, eu continuo, Não, eu entendo, só que continuo eu acho aproveitando muito muito fútil. o filme. Então, Entendi. eu olho, tipo assim, ela não é tão fútil assim, Uhum. entendeu? Ela é, na verdade, ela é a mãe do grupo. Sim, sim. Ah, mas Mariana, você está sendo muito machista. Não, gente, é porque nós mulheres somos muito colocadas nessa caixa. Então a gente Sim. tem que ser muito mais do que a gente é. Em tudo que a gente faz. E aí, tipo assim, eu não tô julgando ela querer ter Longe o de casamento. mim julgar, Não, não tô julgando ela querer ter o casamento. Só acho que as atitudes que ela tem são muito bobas. E aí no filme, ainda, tipo assim, aí eles reforçam que o próprio surfista prateado identifica ela na mulher dele. Sim. Então, tipo assim, coloca essa personagem também nesse poder de, tipo, não vai lá falar com ele que você vai. Que você vai mexer com o coraçãozinho dele. Não, Entendeu? mas na verdade ninguém coloca ela que se coloca, porque Não, como eles ela meio que citam. como ela confronta ele, porque primeiro o Johnny encontra ele. Aham. E aí até uma questão interessante, tem a dinâmica da troca de poderes, Aham. isso é legal. É. Diverte o filme e tal, Sim, porque sim. todo mundo troca de poder com todo É. mundo, só pra gente entender que no final eles iam unificar todos os poderes do Isso. Johnny. O Johnny continua bobo, continua, mas ele tem A uma evolução responsabilidade de dele é amadurecimento aqui. Então a jornada do Exato. Johnny também é interessante aqui, porque ele tem uma progressão e ele entende a importância dele enquanto indivíduo, mas também enquanto membro daquele grupo ali. Então é legal a jornada do Johnny também. Sim. Então essa dinâmica é interessante da troca de poderes. Eu nem lembrava que tinha isso. Quando eu fui lembrava. assistir, falei, caraca, tinha isso aqui, eu não tava lembrando. Então, assim, eu acho que eles têm importância, tipo, o Johnny tem essa importância, e ela é meio que isso, porque quando ela encontra o surfista, ela percebe que ela. Quer dizer, ela tenta ali pensar que ela pode conversar e resolver no diálogo, né? Uhum. Só que o Johnny não teve diálogo, foi confronto. Uhum. Então o Johnny confrontou, ele confrontou de volta e tal. É Rolou porque aquilo. o próprio surfista para pra falar com ela. Sim. E ela fica tipo, por que você parou? O que tá acontecendo? Porque esse negócio, e você lembra minha esposa, ele só vai falar isso bem lá no final É, do filme. sim. Só que como ela tem essa conexão mais profunda com ele, ela se coloca nesse lugar de tipo, não, deixa que eu falo. Tanto que quando ela invade lá a prisão dele, ela vai porque por motivos óbvios, porque ela pode entrar de forma invisível, indetectável, mas também por ela ter tido essa conexão. E aí que ele traz, não, você lembra minha esposa, não sei o quê. E aí ela também traz isso pra ela, pô. Então, se eu te lembro alguém que você cuidava e amava tanto, Então, é isso que eu tô falando. eu não quero de, perder tipo meu assim, mundo e tal. o fato dele se predispor a salvar ela no final é um ato de compaixão, Sim, de amor. Que ele sim. olha, nossa, vocês são tão devotos pelas coisas que vocês fazem que eu entendo a sua dor e o seu sacrifício. Eu gosto muito dessa ideia. Uhum. Só que tem essa questão do roteiro que faz ela meio que... É muito simples. É igual quando você pega o Hulk e a Viúva Negra. Sim. Em que ela tem que ser aquela que acalma. Aham. Então é muito fácil você colocar a personagem feminina nessa coisa que faz eles serem um personagem mais manso. Mais... de tipo, ela vai cuidar deles. Então eu acho que eles colocam ela muito nesse contexto de... Ela quer ter o casamento dela, é muito I'm just a girl. Entendeu? Então Entendi. todas as questões dela entram muito nesse estereótipo. Uhum. E isso me incomoda. Que é eu datado gosto. também desses filmes dos anos Mas 2000. me incomoda, porque eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir agora no próximo, Uhum. que esse filme conserta todos Sim. esses estereótipos que a gente tem. Ela quer ter tudo muito garotinha, mas ela é uma mulher fodona, entendeu? Aham. Acho que faltou esse lado da Sue de ser uma fodona. Sim. No primeiro filme, ela é. No segundo, ela fica muito preocupada com as Ela coisas dá um passo mundanas, pra trás. entendeu? Então, eu gosto, mas eu olho como mulher e consigo refletir de coisas de falar assim, eu não gostaria que eu estivesse naquela situação, naquele xadrez, assim, eu não gostaria de ter a atitude que ela teve em várias coisas do filme, entendeu? Sim. O desenvolvimento de todos os outros personagens, eles são muito melhores. E por mais que ela seja o coração do filme, que ela é,
eu ainda olho e falo, tipo, tá, mas não me convence 100% de que Entendi. é um bom roteiro ali. Tipo, as frases, a ideia, Uhum. a coisa dela ser muito ciumenta, assim. Acho que não combina muito com o que eu gostaria de ver como uma super-heroína. É porque eu acho que eles colocaram ela ali mais como a pessoa física, né? Mais como o Su do que como a Mulher Invisível. Exatamente. Ela não é tanto a heroína desse filme, ela tá Exatamente. mais como uma civil ali, uma pessoa comum que só quer casar Que e só seguir quer seu ter, plano. ter Mas eu sua acho que o mais vida. frustrante desse filme é você sugerir um grande vilão e a gente até a sombra desse vilão. Exatamente. Tipo, o Galactus não Não aparece, ele é aparece. citado, tem uma sombra e é Só isso. não tivemos Ele, orçamentos. eles derrotam, a gente sabe o que foi por causa disso, né? Eles não tiveram budget pra isso. Mas assim, pô, a gente, assim, na primeira vez a gente espera que ele vai aparecer e tal, mas tipo, não tem nada, tipo, é só, fica tudo sugestivo ali. Tem aquele grande sacrifício Eles, no final. eles derrotam, tem o sacrifício do surfista pra salvar eles ali. Que eu acho legal. Sim, sim, porque também faz sentido pra jornada dele, porque É. ele condenou muitos planetas, né, pra salvar o dele. Aham. E aí ele percebe, é a primeira vez, eu acho, E- que ele tem esse contato, essa conexão com um habitante de outro planeta. Então, aí essa conexão faz ele refletir muito. Sim. Eu acho que esse é o legal. A reflexão dele como vilão, de olhar e falar assim, o que diferente eu tô fazendo do que quase aconteceu no meu planeta? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Qual é... O que eu tô ganhando com isso, sabe? Acho meio que é isso. O Quarteto Fantástico Surfista Prateado, ele ainda continua divertindo a gente, embora a gente tenha algumas observações. E aí, infelizmente, a gente não teve uma sequência, né? O filme até sugere que o surfista não morreu. Eu acho que uma cena pós-crédito que o filme tem, que aparece só ele vagando assim pelo espaço, mas a gente não teve um terceiro filme, a gente nunca vai saber como esse grupo ia terminar. E lá em 2015 apresentaram pra gente um reboot. A Fox falou, não, agora a gente vai fazer um grande Não, mousse. mas eu acho que a Fox tava tipo assim, ó, se vocês não fizerem filme de quarteto, vocês vão perder os direitos deles. Então, Sim, tipo, sim. foi assim, é tudo ou nada, a gente vai ter que fazer, vamos juntar aqui e vamos fazer esse mousse aqui Não, acontecer. porque a Marvel tava encerrando a segunda fase delas com o filme do Homem-Formiga, e foi em julho, se eu não me engano, e em agosto já saiu esse filme do quarteto. Então eles falaram, não, é isso aqui, a gente tem um negócio bravão. É o filme da Marvel menos Marvel possível, porque ele é bem sombrio, né? Sim. Sombrio em todos os sentidos. Na narrativa, visualmente falando, né, a estética dele tem aqueles tons mais escuros, mais azulados, meio Schneider. E a gente traz aqui um grupo totalmente diferente, que na verdade tem os irmãos, que a Sue é adotiva dessa vez aqui, e o Ben continua sendo o melhor amigo ali do Reed. E aí, do nada, né, eles participam de uma feira de ciências, chega lá o pessoal, ele ganha a bolsa, ele vai estudar, e daqui a pouco eles vão parar na Terra Negativa, adquirem o poder, puxam um Victor Von Doom, que é ciumento. Ai, gente, olha, tem muitos erros nesse filme. Porque ele não teve nada com ela, né? Nada! Ele sempre cita foi apaixonado. Um amor platônico. Sim. Né? É porque, tipo, a Sue vai estar lá, então eu vou, sabe? Tipo, é muito isso. Ele só Sim. vai porque ela está lá. Mas, assim, voltando na história, eu acho que a origem, eles tentam ir muito a fundo na origem de explicar as ligações, explicar Sim. a coisa, até porque são personagens mais novos e eles querem meio que dar um reboot de, tipo, nós estamos contando uma nova história, nós estamos contando um novo lado da história. Sim. Eu gosto muito do começo desse filme, principalmente sobre mostrar a infância. Sim, do não, o Reed. começo dele é muito bom. Muito bom. Quando eu comecei a ver o filme, Homem-Aranha. muito, sabe, Batman, essas coisas que quando a gente assistia sériezinhas, animações, Sim. assim, é muita animação, traz muito dessa coisa e te coloca nesse lugar, que ele fala, não, eu quero me teletransportar pra outro mundo. Então tem esse sonho de criança, então tem essa coisa de você querer alcançar. Eu acho que Você a virando ligação... piada por isso, né? Pelo seu sonho. A ligação pela do sua... Ben sofrer pelo irmão dele, que bate nele, então tem essa questão dele proteger o Reed, porque o Reed realmente é um elo mais que sofre bullying, eu gosto. E eu acho que a ligação é a parte mais legal do filme, é a parte que entrega mais coração nesse É a relação filme. dos dois. Que você olha e fala, poxa, faz um sentido legal você explicar um quarteto e construir a base deles como um grupo. Sim. Só que chega... Quando o Victor aparece e você vê que ele é só um cara nerd que tem dinheiro e que fica o dia Frustrado, inteiro né? E frustrado. preso dentro do quarto dele, fazendo nada, só achando que ele é o melhor cara, o mais inteligente do mundo, cai, eu olho e falo, não, tá errado isso aqui, sabe? Uhum. Porque aí você começa a questionar, tipo, eles são muito novos. E aí você começa a falar, isso aqui não vai dar certo, porque eles são muito novos e eles não têm a casca do que tá acontecendo. E aí vem essa progressão deles, assim, e a cereja do bolo é, ai, vamos chamar o pessoal pra ir nesse mundo, né, A Terra na zona Negativa. negativa. A gente tem que ir primeiro. Aí os homens, que eles tiram a Sue, porque se a Sue estivesse lá, ela falava, vocês estão malucos? Sim.
E aí eles vão como se eles estivessem indo, sei lá, num parque de diversões, no barzinho da esquina. Então, aí isso já mostra... eles são muito novos, então eles são irresponsáveis. Sim. E aí vem essa progressão. Eu gosto muito da ideia da transformação deles serem porque, as pedras cósmicas não fecharem, então caiu tudo Sim. nele. O Tocha queima dentro da câmara. E o outro não explica nada, só... Né? Ele só se estica. Ele só... A única coisa que eu gosto desse filme é justamente a questão da transformação deles. Porque nos outros filmes que a gente viu, apesar de assustar, leva pra um lado mais cômico e mais legal. Nossa, ter poder é legal. Esse filme não. Esse filme mostra que ter poder é traumático, é doloroso. O processo deles é muito doloroso. O do Reed é muito doloroso, porque ele fica esticado. Ele vai tentar salvar por muito amigo, tempo. Não, eu digo até depois do acidente, ele fica esticado por muito tempo sendo cobaias. estudado. O Coisa também, todo mundo ali sofre muito. E durante o acidente, todo mundo sofre. Ele tá tentando salvar um amigo, que ele não reconhece mais, porque ele já tá cheio de pedra. A Sue também, ela toma uma rajada daquela energia. E ela simplesmente fica invisível, fica instável e depois volta. Então, assim, o processo deles é muito difícil. E aí o Reed, ele fica muito culpado, porque ele acha que... E também foi, sim. A culpa dele. Sim, a culpa é sua, Reed. E aí ele se sente muito culpado. Então, quando tem essa passagem de tempo, ele se afasta, porque ele acha que ele sozinho, ele vai conseguir resolver tudo e voltar. Gente, olha aqui, a solução tá aqui. Eu sou muito inteligente. E aí, nesse meio tempo, a Sue, ela é obrigada a ficar trabalhando ali, o Johnny tá começando a ser estudado e o Ben vira praticamente uma arma ali dos militares pra fazer missões difíceis, entendeu? E o que é legal é porque o Ben, ele não tava inserido nesse contexto. Ele é realmente o mais descolado daquele grupo ali. E faz sentido, já que ele vira o mais... rejeitado pela essa ideia, porque ele deixa de ser um humano e vira uma rocha. Então, isso tem muito... E quando eu estudei um pouco sobre a origem deles, né, nos quadrinhos e tal, a ideia do Coisa realmente foi, tipo assim, eles queriam algo esquisito e que não descolassem. Só que o público abraçou tanto o Coisa que eu acho que ele realmente é o ponto mais alto da história, né? O Coisa sempre foi o coração do grupo. Porque a gente se identifica muito mais com ele sobre a rejeição da sociedade. Pelo fato de ser diferente e tal. E ele quer se encaixar e pertencer nesse lugar, entendeu? E eu acho que eles viram o potencial do Coisa. E aí ele tem a frase, né, dele, que tá na hora do pau e tal. Então ele vira um boneco muito comercial, assim. Só que a questão dele não voltar é uma questão muito grande. Que é aí que pesa mais, que é o fardo dele ter esse poder, dele ser forte, mas ele perde muita coisa naquilo. Então acho que é muito legal essa dualidade deles como um grupo e de que eles abraçam essa diferença dele e falam, não, você tá com a gente, você é nosso brother, assim. Eu gosto muito desse filme, assim. Esse filme tenta ser muito da origem, então não cria eles como um grupo. Eu acho que o erro deles é demorar muito pra fazer eles virarem muito. Grupo. Eles viram um grupo literalmente na segunda metade do terceiro ato, quando eles entendem que eles precisam se juntar pra derrotar o vilão lá. Mas a cena da derrota do vilão, o vilão não tem contexto também. Ele é inserido, assim, muito superficial. Ele é futinude. Não, porque assim, o Vitor, ele fica preso na zona negativa. Por muito tempo que a gente não especifica. Não, lá, o tempo lá acho que é diferente, se não me engano. Mas assim... E aí, ele absorve o traje e ele absorve tudo que aquele lugar tem. Então, ele automaticamente, ele não é mais inteligente, mas ele automaticamente é mais poderoso porque ele ficou muito mais tempo naquele lugar, absorvendo todas aquelas coisas ali. Diferente deles. Eles receberam a exposição e eles foram puxados dali. Ele ficou ali, ele se tornou parte. Então, tecnicamente, como ele é o único habitante dali, ele entende que aquilo ali é a casa dele. Porque ele já era sozinho. Então ele conseguiu se adaptar muito bem. Aquilo era esquisito. Ele era meio doido. Exatamente. Entendeu? Então, assim, faz um sentido ele falar assim, não, cara, tava muito bem aqui sozinho e vocês não precisavam voltar aqui. Entendeu? Então eu quero voltar pra lá e agora só porque vocês encheram meu saco, eu vou destruir a terra. Mas ele tava sozinho, até porque sabe? Me quer mesmo. Tipo assim, ele puxou um gatilho nele. Puxou um gatilho nele do nada. Entendeu? Não faz sentido, tipo assim, ele poderia voltar, ver como é que a situação tá e, tipo... Porque é isso. Eu acho que é muito rápido o negócio. Ele poderia ter voltado pro mundo, né? Tentado se encaixar e ser rejeitado e ver que o Reed conquistou, só que o Reed nem conquista. Ele ouvisse uma vozinha, tipo um chamado meio pra ele voltar pra aquele lugar e tal, e ele entender que de fato aquilo ali não era mais dele e tal, faria sentido. Agora não, ele é resgatado, automaticamente ele já rejeita a ideia de voltar pra Terra, ele quer voltar pra onde ele tava, porque lá ele tava vivendo muito melhor. Do nada ele recebe uma capa, porque ele não tinha capa. Nada, é muito aleatório. Ele só tinha o traje mesmo pra se proteger, enfim, mas foi aquela capa dele clássica e tal. Tipo assim, não faz muito sentido, tipo assim, não faz sentido. A batalha deles não é muito emocionante. Ele querer destruir a Terra. Faria muito mais sentido ele falar, eu quero virar dono dessa porcaria aqui, porque vocês não sabem cuidar direito, ou você é um imperador. Um conquistador. Se ele fosse um conquistador, ok, agora um destruidor da Terra só porque eu quero.
Não faz muito sentido. Não faz. E uma coisa que também trava muito esse filme é a questão de trilha sonora. O filme não tem uma trilha sonora marcante, o filme não tem grandes pontos altos, né? Tipo, não, esse momento aqui foi chave, esse momento foi chave. No final, quando eles derrotam, que tem ali um pouquinho de trilha sonora, eles fazem aquela pose de grupo de heróis e fica ali, entendeu? Tipo, e acabou. No final dá a sugestão de qual vai ser o nome do grupo ali, com a ideia do Richard, a partir de uma fala do Ben. Então, assim, eu acho que eles tentaram, de fato. Eles pegaram um elenco que pra época era legal, era interessante pra eles. E depois dali todo mundo alavancou a carreira, principalmente o B. Jordan. Mas, assim, é um filme que, de fato, ele, apesar de ter alguns pontos positivos, por essa questão da transformação que eu gosto muito, o acidente deles eu acho legal. Eu também. Mas depois, separar eles e o desenvolvimento Separar que cada foi a um pior tem coisa que fez. separado, fica muito ruim. Fica. Porque o desenvolvimento deles separados é ruim. É ruim. Se fosse separado, mas eles dessem uma outra conotação, talvez até fizesse sentido. Mas a forma como foi apresentado pra gente não funcionou. É porque não faz sentido o Victor ter inveja deles, assim. É porque o Victor, ele fica enciumado de, tipo... Faria muito mais sentido ele olhar eles como grupo unido, Sim. que se uniu durante um ano e virou esse grupo. E ele, quando volta, fala, vocês me esqueceram aqui. É. E agora eu virei dono disso aqui. E eu quero acabar com vocês. Faz E é muito isso, mais ele sentido. não sente nem essa raiva de tipo, nossa, vocês me deixaram de lado. Na verdade, assim, eu obrigado por ser diferente. Tipo Exato. aquela mulher da fazenda. Eu tô feliz aqui, entendeu? Mas, tipo, tinha que ter essa revolta. Eu acho que a revolta seria a grande chave dele. Ué, vocês lembraram de mim, lembraram que eu tô aqui, não sei, se sentir mesmo, tipo, deixado de lado, rejeitado. Aí, uma rejeição dupla, né? Porque a Su... E aí daria muito pra ele até pegar do outro filme e influenciar o coisa. De tipo, Sim. olha, o Reed foi embora, te deixou lá. Que eles usam esse argumento, mas muito Sim. pequenininho, sabe? É mais ele com o Reed do que Mas eu o acho vilão que foi isso. Eles jogando. não queriam fazer nada que pudesse minimamente remeter a gente aos outros dois filmes. Mas eu acho que é necessário. Porque E aí eles quiseram, de fato, fazer um negócio totalmente do o elo zero mais ali. forte é o Reed e o Ben. Sim. Então o Victor, ele tem que mexer nessa cola. Até porque no começo ali, não tem nem a Sui com o Reed, sabe? Então, tipo, não faz sentido ele chegar lá e, tipo assim, ele vê eles conversando e rindo, aí ele fica com ciúme. Eu preferia de verdade, depois do resgate, que ele sequestrasse a Su e eles fossem voltar pra lá pra resgatar a Su. E dali desenvolver tudo e tal. E até o design dessa terra, dessa terra negativa, zona negativa, planeta, não é tão legal assim também. Não, entendeu? é muito... E eles não exploram muito. Parece que é um cenário só, e literalmente É com uma uma tela tela verde. Então não tem muita exploração ali do negócio. Então, eu acho que eles tiveram muito problema com as gravações, realmente, e que isso prejudicou muito o filme. Sim. É um filme que teve muito problema em roteiro, em sair, Problema de nos bastidor atores, mesmo. em questão financeira também. É uma pressão muito grande, principalmente também da Marvel com a própria Fox, né? Então era um filme que falou assim, tá, não tá perfeito, mas ele vai sair. Então, tipo, eles não pararam e falaram, poxa, isso aqui não tá legal, será que a gente tem que fazer refilmagem? Pô, isso aqui não é legal, será que a gente não adia isso? Tipo, não, era obrigatório, se eles não fizessem porque, se não me engano, já tava na transição mesmo ali da questão da Fox com a Marvel. Eles não, tinham ainda que lançar não, era logo. tipo assim, era meio que eles tinham que lançar, porque senão não, eles iam perder na hora. Foi com o X-Men de Fênix Negra, eles tinham que lançar logo. Isso. Foi depois. Nesse, eles tinham, tipo assim, olha, se vocês não lançarem o filme em 2015, vocês vão perder o direito. Então, tem que lançar. Tem que lançar. E aí eles só lançaram do jeito falaram, que tava. gente, tá meio uma bosta, mas vamos lançar. Então, é um filme que não agrada, porque ele é realmente feito de qualquer jeito. Ele é entregue de qualquer jeito. Então, o final... carinho com o material base, O final é, tipo, qualquer coisa. É, tipo, um filme de orçamento baixo, sendo que é um orçamento caro. É um filme que E nem chega a ser custa um filme caro. de heróis. Na verdade, é um filme de ficção científica. É Com um filme áreas de terror ali, de Divergente, vez em pega quando. esse lado do Maze Runner, que ele já ele sabe lembra fazer. muito, de fato, que a gente tava conversando, ele lembra muito a questão dos jovens mutantes, novos mutantes. entendeu? Eles tentam fazer com que mostrem eles nesse lado Novos cobaias, mutantes, né? daqui dessa ideia. Como cobaia. Tipo, eles têm ideias boas, mas como Elas só não são quarteto... executadas. Como quarteto, acho que não funciona. Porque o quarteto é sobre uma equipe unida. É sobre uma equipe que é uma família. E aí você fazer um filme de origem que você deixa isso de lado... Aí eles tentam criar cola entre o pai deles e não sei o quê. Sim. Criar esse músico todo. Só que não funciona. Porque a gente já tá acostumado com o de 2005 e 2007. Então, quando eles trazem uma coisa totalmente diferente... Foi uma abordagem totalmente nova e ousada ali. Era o tudo ou nada. Ou ia dar muito certo, ou ia dar terrivelmente Eles trazem errado. muita ficção científica, muita cena de ciências, sabe? Sim. Então, não é que eles quiseram fazer muita coisa. Na verdade, eles quiseram fazer uma coisa diferente.
e fala... Só que no quarteto não funciona. Eu acho que se fossem qualquer outros grupos... Talvez funcionasse. Funcionasse. Só que o quarteto, ele é muito legal por você olhar e falar, poxa, eles são um grupo. E nesse filme eles não são um grupo. Eu acho que é o ponto negativo dele. Sim. E o final é uma bosta. O final é muito ruim. O final é tipo, por que fizeram esse final ruim? Entendeu? E tinha tanto potencial. Acho que o que me frustrou mais é porque o começo é muito bom, a ideia é boa. Ele começa muito bem mesmo, aí depois... E aí você olha e fala, gente, o que aconteceu aqui? Quem escreveu isso aqui? Porque parece que são duas pessoas que escreveram. Alguém começou e passou depois pra mão de Exatamente. outra. Ele colocou, e se a gente fizer isso aqui? Parece que eles ficaram desesperados falando, nossa, esse filme tá muito morno. Vamos botar uns negócios aqui, uma ação, uma cena, uma frase, eles se unindo com a equipe. Nossa, um roteiro, umas frases previsíveis. Quando a pessoa começa a falar, você já espera que vai vir ali e vem a frase que a gente Eles fazem muito aquilo que eu falo, que é o do Velozes e Furiosos, entendeu? Velozes e Furiosos tem a formulazinha. Sim. É a fórmula do final ter as cenas épicas com frases épicas. Sim, sempre tem. E aí esse filme, ele tenta fazer esse mousse aí e não consegue. Não. E aí, qual é o seu filme favorito? Desses todos antigos, eu acho que é o de 2005. O 2005 é o mais legal, é o que entra mais no coração da nostalgia. E é o que melhor apresenta o grupo deles, assim. Acho que combina e que faz sentido. É como se eles fossem uma boy band. Em que você tem que gostar de todos eles pra fazer uma harmonia coesa, assim. Sim, acho que é o que mais funciona. Desses é o que mais funciona. Os atores são carismáticos. O Richard com a Sue funcionam. Pô, o casal todos é muito eles bom, separados cara. funcionam. Em dupla funcionam. Separados funcionam e em grupo também. Em Diferente dupla, desses cada, de tipo 2015. assim, o coisa, a Sue com o irmão, o Reed com o Johnny. Então, tipo, é um filme que funciona muito bem. E é isso. Agora a gente vai fazer a nossa review no próximo vídeo, pra não ficar grande esse aqui. E conta pra mim o que você achou, quais são os pontos positivos dos outros filmes, se você gosta, se você não gosta. Dá o seu palpite aí que a gente quer saber. Comenta aí.